Olá, professor! Olá, colegas! O nosso projeto para a disciplina de Extensão no Ensino de Química 1 é a aplicação da compostagem nas escolas municipais de Vila Velha. Os integrantes sou eu, Ayla, Cleiton, Maísa e Tainara. A disciplina de extensão tem como objetivo propor atividades e projetos que têm como intuito fazer uma interação entre a instituição e a comunidade onde ela está inserida, formando uma ponte permanente entre a sociedade e a universidade. O principal objetivo dessas atividades e projetos é a troca de conhecimento e o enriquecimento do universitário e possíveis melhorias à comunidade local. Ela traz diversas vantagens na formação do universitário, com mais conhecimentos, atividades mais práticas, entre outros. Dessa forma, foi observado, por meio de pesquisas, que existe uma alta demanda do solo para a produção de matérias-primas, e devido a isso, o solo não possui muito tempo para se recuperar para um novo período de produção. Foi notado também que existe uma grande produção de resíduos sólidos, que são descartados de formas incorretas em aterros sanitários e lixões, causando vários impactos ambientais. Porém, existem processos que se baseiam na reciclagem da matéria orgânica, por meio do uso de compostos orgânicos e adubo verdes. Um desses é a compostagem. A compostagem é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal. É considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico, tratando-se de um processo natural, onde os micro-organismos, como fungos e bactérias, ficam responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando-a em humus. A transformação dos restos orgânicos em adubo ocorre por meio de transformações químicas, que são divididas em duas etapas, a de degradação reativa e a segunda ocorre um processo de umificação. Este material formado é bem rico em nutrientes e muito fértil, e não causa nenhum dano às plantações. A educação e a questão ambiental são compostos por um conjunto de conceitos que se relacionam entre si, formando tendências e perspectivas políticas e teórico-metodológicas diferenciadas e específicas. Loureiro afirma: a educação ambiental que incorpora a perspectiva dos sujeitos sociais permite estabelecer uma prática pedagógica contextualizada e crítica que explicita os problemas estruturais de nossa sociedade, as causas do baixo padrão qualitativo da vida que levamos e da utilização do patrimônio natural como uma mercadoria e uma externalidade em relação a nós. É por meio da atuação coletiva e individual, intervindo no funcionamento excludente e desigual das economias capitalistas, que os grupos sociais hoje vulneráveis podem ampliar a democracia e a cidadania. Sendo assim, a compostagem como possível prática a ser realizada nas escolas favorece um destino adequado aos resíduos orgânicos produzidos após a refeição dos alunos, além de contribuir como uma prática possível na educação ambiental, fomentando a praxis da sustentabilidade e da conscientização ambiental aos diversos atores que integram a escola. Agora vamos ver alguns motivos para a aplicação da compostagem. Baixo custo de montagem e manutenção, além de fácil acesso e coleta. Basicamente, os materiais utilizados são reciclados. Especificamente é a reutilização, onde o que viraria lixo ganha um novo uso, chegando até mesmo ao custo zero. Pode ser trabalhado com pessoas de faixa etárias diferentes. A aplicação da composteira pode ser em diferentes ambientes com pessoas de todas as idades, desde uma criança até um idoso, como por exemplo em um projeto social de horta comunitária. Mas, presta atenção, o nosso foco neste projeto é trabalhar com as crianças de escolas municipais. E por último, a redução de resíduos sólidos orgânicos em aterros e lixões. O lixo orgânico sozinho ele não faz mal ao solo. O problema é que no aterro sanitário, o chorume, um líquido formado pelo escoamento do lixo, ele entra em contato com outros materiais como remédios, pilhas e baterias e acaba se tornando tóxico e prejudicial ao solo daquele local. O processo de decomposição da matéria orgânica é dividido em 4 etapas. Na primeira, há um aumento na população de micro-organismos mesófilos, que elevam a temperatura em torno de 45 graus Celsius por 15 a 72 horas. A próxima etapa é termofílica, digestão, que ocorre em altas temperaturas, entre 50 e 70 graus Celsius, realizada por micro-organismos termófilos. Nesta fase, ocorre a morte dos patógenos, ovos, larvas e vermes e sementes viáveis de plantas ou ervas daninhas. Na terceira fase, a população termófila diminui e com a redução da atividade das bactérias, a temperatura cai e volta aos 45 graus Celsius. Nesta fase, a matéria orgânica mais resistente será degradada e haverá perda de umidade. A última fase é denominada como maturação, onde ocorre a estabilização da matéria orgânica sob a influência de micro-organismos mesofílicos.
A temperatura para que o processo aconteça está entre 30 e 50 graus Celsius, reduzindo-se a temperatura ambiente no seu final. O tempo varia de 30 a 60 dias e no final do processo forma-se o húmus e o composto que estava na forma orgânica passa a ser mineral, facilmente absorvido pelas raízes. Como fazer a compostagem? Primeiro, precisa ter uma grande variedade de matéria orgânica. Depois, todos os materiais naturais podem ser compostados. Os resíduos são classificados em verdes e castanhos. Os verdes são ricos em azoto, geralmente úmidos e possuem clorofila, a presença de nitrogênio. Já os castanhos são ricos em carbono, geralmente são secos e não possuem clorofila, ou seja, a falta do nitrogênio. Alguns fatores que influenciam o processo é a aeração, a umidade, a granulometria, a temperatura e relação carbono-nitrogênio, o equilíbrio entre o verde e o castanho. A montagem da composteira ela pode ser feita em recipientes de diferentes materiais e tamanhos, desde que tenha como fazer a vedação e os furos no fundo para que o chorume seja retirado. Talvez seja necessário a utilização de outro recipiente para poder recolher o chorume. Com o recipiente pronto, já podemos fazer o empilhamento dos materiais, sempre alternando entre a fonte de nitrogênio, o verde, e a fonte de carbono. Após o empilhamento dos materiais, nossa composteira está quase pronta. A gente só precisa fazer a última camada com vedação de pó de café para evitar que entre insetos e bichos. Agora sim, a nossa composteira está pronta. Ela deve ser guardada em um lugar que proteja da chuva. A nossa proposta é a implantação do projeto de compostagem em escolas do município de Vila Velha, que já tenham horta, de preferência com os alunos do 9º ano, para conscientizar esses alunos sobre o descarte correto de materiais orgânicos e também disseminar a educação ambiental. Vale lembrar que a composteira ela não precisa necessariamente estar nas escolas que tenham hortas. O propósito principal é incentivar a conscientização dos alunos. A resposta para a problematização é que a compostagem feita em escolas sem hortas poderia ser recolhida pela prefeitura e distribuída às hortas comunitárias de Vila Velha. Ainda assim, tem a possibilidade da ideia de construção de uma horta na escola que não tenha a horta, porque a construção da composteira ela demora porque demanda tempo da decomposição dos materiais orgânicos. Então, enquanto a composteira estivesse em processo, teria como iniciar a construção de uma horta. Então, como funcionariam as etapas desse projeto? Primeiro, a gente tem que buscar a autorização da prefeitura para a realização do projeto. Segundo, com a autorização da prefeitura já em mãos, a gente busca contato com o diretor da escola para ver se ele vai aceitar o nosso projeto. Com a autorização da prefeitura e do diretor, a gente parte para o planejamento da aula junto com os professores para apresentar o projeto à comunidade escolar. Em quarto, o projeto devidamente apresentado aos alunos, a gente parte para a montagem da composteira, que seria feita pelos próprios alunos. E quinto e último passo é a aplicação do adubo resultante na horta. O presente projeto tem por propósito reafirmar a compostagem como possibilidade viável de aproveitamento dos resíduos sólidos gerados nas escolas, de modo a mitigar os impactos ambientais causados por esses resíduos descartados de forma indevida. A partir da demonstração das características do adubo orgânico e sua relevância para o cultivo sustentável, será possível instigar os alunos quanto à importância da preocupação relativa à preservação ambiental, com a aplicação de práticas sustentáveis no cotidiano escolar, bem como na cultura de sua casa. A compostagem pode ser considerada uma forma de reciclar o lixo orgânico e reutilizá-lo posteriormente para a adubação de hortas caseiras e escolares, produzindo alimentos de melhor qualidade. De acordo com os relatos de experiências no ambiente escolar, nota-se que a escola é um local fomentador de iniciativas sustentáveis, portanto, a consciência cidadã associada à educação ambiental deve ser promovida pelas instituições educacionais, haja vista seu papel influenciador e motivador de transformações sociais. Por isso, disseminar práticas sustentáveis como a compostagem a cidadãos tão jovens significa criar neles uma conscientização ambiental, tornando-os agentes de transformação, conscientes da valorização socioambiental. Agradecemos a participação e a atenção de todos e todas. Realização: Equipe EcoFriends. Composta aí!